Senhoras e senhores, que honra. Estamos aqui com quem faz de verdade, quem sabe fazer. Então hoje vamos ser entrevistado ou entrevistar. A gente tem 2 pontos. Primeiro, esse podcast é o primeiro que a gente se preparou para recebê-los, porque são duas pessoas referências para nós. A gente tá com medo de falar merda. E segundo, que a gente chamou eles aqui não para entrevistá-los, mas para eles darem uma consultoria pra gente. Isso a gente é bom de fazer isso. Senhor Leandro e senhor Álvaro. Gregário. Leandro Bittar, Álvaro Pacheco. Primeiro, acho que a gente não sabe, a gente está aprendendo. E acho que o Leandro tem autoridade, mas eu sou um palpiteiro qualificado. Você é tipo eu, então. Eu não sou tão qualificado, mas eu sou palpiteiro. O importante é acreditar, né? Exato. Se você acredita... Falar com confiança. Falar com confiança. Mentir com convicção, às vezes, ajuda. Né? E a gente está aprendendo também... E acho que fazemos parte de uma geração como a Z2, de criar coisas diferentes, entendendo o que o público quer, ou tentando entender e aprendendo e melhorando. Mas eu acho que estamos todos juntos, filhos dessa geração de quem está fazendo coisas diferentes. Por isso que dá certo, porque tem essa humildade de saber ouvir e saber que não sabe tudo. É que nem a gente faz aqui, a gente vai, fala, não fez direito, volta atrás, faz de novo. Aliás, você sabe que uma das coisas que fazer podcast, estou me contradizendo agora, me ensinou foi a ouvir. Uhum. Porque quando você faz um programa que não é uma exibição pessoal, você quer ouvir as pessoas e transmitir às pessoas, né? Você precisa de uma disciplina de saber ouvir, que é uma coisa que eu acabei de interromper o Leandro aqui, mostrando que eu não sei ouvir muito bem, e falo bastante, mas eu diria que talvez esteja menos pior, não sei, Leandro, você nesses 3 anos, que a gente é agregado fazendo 3 anos agora. São filhos da pandemia. São os filhos da pandemia, 100%. Inclusive, nascemos e permanecemos remoto. O nosso escritório é um aplicativo colaborativo. Que legal. E com gente em vários continentes, até o próprio Nicolas que vive pelo mundo, né? Mas eu diria que uma das coisas que a Gregário me fez foi talvez ser um ouvinte menos pior. Eu não posso dizer que eu virei um bom ouvinte, mas um ouvinte menos pior. É exatamente isso. Acho que esse é um objetivo importante quando vocês aqui, vocês podem pegar a palavra e sair falando sem parar e sem o menor problema, mas o importante é trocar, é ter essa oportunidade de ouvir e às vezes aprender alguma coisa que complementa. Na Gregário a gente tem isso e com vocês, aliás, né? Antes de mais nada, agradecer essa retribuição, porque vocês já estiveram lá com a gente, estão sempre disponíveis, estão sempre aptos lá. O último programa com o Nicolas sobre altitude foi super bacana. E o Momento C2 também, que foi nosso projeto do Tour do ano passado, que foi muito legal. Então, já são conexões, né? De projetos desse ano, de todo esse ano. Vamos. Como é que tá? Vocês já estão se mexendo para isso? Estamos o Leandro aqui fazendo a pós-graduação dele lá na Desporte, com a narração todo dia de bandeira a bandeira. Parabéns, isso é legal. Publicamente aqui eu já falei, mandei mensagem, mas tá brilhando, cara. Tá muito legal. Junto com o Sidney White, né? Então lá na plataforma, eu acho que é o tripé. E o Leandro, a quem eu torço há muito tempo de pegar o conhecimento e a capacidade jornalística dele de estar no ar e dar uma opção para o ouvinte de língua portuguesa, o espectador. E na Gregário, a gente fazendo coisas no Instagram, também narrando a corrida no Instagram e deixando lá no destaque. Então foram coisas que meio que nasceram do Tour do ano passado e a gente está seguindo e achando formatos. Aliás, tem coisa engraçada desse aprendizado, né? Porque dentro do limite do fair use, né, do que você pode usar uma filmagem de terceiros, eu comecei a fazer uma coisa de assistir às provas e depois fazer um resuminho de 90 segundos para colocar no Reels do Instagram. Que legal. Eu demorava umas 2 horas para fazer aquilo. Mas me divertia até. Umas 2 horas editando, né? E tendo a lógica, né? Tem os seus desafios. E aí um dia eu falei, putz, eu tô apertado, eu vou pegar só os últimos 50 segundos, até a bandeirada final. E eu comecei a colocar só os últimos 50 segundos da mesma audiência. É uma coisa engraçada. Você contar o jogo inteiro ou só mostrar o final do jogo, dá um resultado de engajamento similar com uma fração do trabalho. Que é isso? É claro que precisa assistir tudo, então... Para saber contar como chegou até o final. Para saber como é que contar, senão você fica ali meio perdido no tiroteio. Mas eu acho que são aprendizados de produzir conteúdo e no momento em que as pessoas cada vez têm mais disputa pela sua atenção, né? Tá aí o reino do TikTok na geração mais jovem. Mas mesmo a gente, né? Qual foi a última vez que a gente
sentou para ler um livro longo, para ler um artigo de 2, 3 páginas de qualidade. E eu acho que esse é o desafio de conteúdo bom no timing de atenção que o público está disposto a dar. Já é um podcast? Vocês também devem viver isso, assim. De você fazer a galera ouvir um podcast é muito mais de casar o hábito, né? Porque a gente escuta, na pandemia, muita gente ficava em casa e conciliava. Depois, agora, alguns escutam no trânsito, outros no rolo. Mas não consegue. Você não consegue parar para ouvir 45 minutos, 1 hora de podcast. Você tem sempre que buscar ali o que otimiza e que entrega. Exatamente. Não, e tem coisa, outro dia me mandaram um podcast de 3 horas. Mas é um podcast de 3 horas muito bacana, porque é a história do nascimento da LHMV, que é o cara mais rico do mundo hoje, né, que tem todas as marcas de luxo. E a história desde o passo zero, que começou pela Dior, que eu não sabia, e com a visão de fazer licenciamentos. Então não é vender mais perfume Dior, é vender o óculos Dior, é vender o lenço Dior, é vender o chaveirinho Dior. Outro dia vi um negócio que a Prada fez um clipe de papel que custava 150 euros. Um clipe de papel. E as pessoas compram. Que isso. Maluco isso. Que gênio. A gente está no negócio errado. Que gênio. Mas 3 horas de podcast, só que contando para quem se interessa por negócio, qual foi a história empresarial de desenvolvimento, de aquisições, de fusões. Vai a fundo, né? Esse é o problema, né? Eu acho que... Até porque o podcast dá certo, é porque existem os nichos que querem se aprofundar. Você cansa, às vezes, de ficar só ali naquele passação de dedo ali no Reels e no TikTok e você quer aprofundar um pouco. Então, assim, eu adoro ouvir podcast que é com a pessoa que é de um tema, eu não sei o que eu gosto, e que é longo, e que o cara tem o tempo para poder discernir isso, descrever, né? Falar sobre o assunto a fundo. Então, eu acho que você até assiste por partes, né? Você não precisa assistir tudo de uma vez. Tem um amigo que é sócio de um dos grandes produtores de YouTube aqui do Brasil, que ele tem uma frase que Nelson Bottega, que eu gosto muito. Você não tem 30 segundos para ouvir o que não se te interessa, mas você tem 2 horas para ouvir o que te interessa. Então, acho que esse muito é o momento de que o mundo do comercial convencional, 30 segundos é uma eternidade para um assunto que não te interessa. Mas 2 horas para um assunto que te interessa, passa rápido. Você para. E os públicos são diferentes, né? Isso é interessante, assim, no sentido de... a gente vive o mundo do Instagram e tal. Você vai para o mundo do YouTube, você vai produzir um conteúdo mais profundo e as pessoas vão consumir aquele conteúdo e vão interagir mais profundamente com aquilo. E o podcast é a mesma coisa, né? Principalmente para vocês que fazem algo bem específico e bem nichado, né? Que, assim, o ciclismo... Vocês têm todas as vertentes, eu acho que é até legal a gente falar disso, de os públicos diferentes que vocês conseguem... não é só o público focado em grandes voltas, que sabe toda a logística do pelotão. Vocês conseguem trazer pessoas que estão iniciando no ciclismo. Vocês pensam isso na hora de montar um roteiro? Ou de chamar os entrevistados? Como é que funciona? A gente tem no programa de sexta-feira, né, que é o nosso carro-chefe, um pouco mais de... amplitude, assim. A gente gosta de contar boas histórias, gosta de trazer informações relevantes para todo mundo. Então a gente falou de bike polo, a gente falou de ciclismo de pista, que legal. A gente fala de cerveja e bicicleta. Então bike polo? Bike polo. Você nunca viu os caras? Cara, eu já vi, mas é difícil. Mas eu vi lá no Ibira, inclusive. É muito doido. Os caras jogam de fixa, né? Louco. E assim, o que eu concordo contigo é que é difícil, às vezes, o cara que escuta a gente para ouvir o nosso programa sobre glicose ou sobre dopamina, sobre performance, ter a curiosidade. Fala assim, não, esse programa vai ser só entretenimento, eu vou descobrir o que é essa curiosidade. A gente gostaria que ele tivesse isso, porque tipo, quebraria um pouco os hábitos dele. Mas não, a gente sabe que o público costuma consumir as mesmas coisas, o mesmo tipo de público. Mas no site o cliente aposta que a gente tem que fazer isso, a gente tem que trazer coisas diferentes. E apresentar histórias. A família Tri, que a gente contou a história da Vitória e os pais dela. A gente se permite dar uma viajada, vamos dizer assim. E aí no Tech a gente fala para pessoas que são de alta performance. Ali você conversou com o Nicolas, ou o André Gora, ou qualquer outra pessoa, conversam sobre coisas muito nichadas de quem está em alta performance, quem está em competição ou coisa assim. O Gregário Radio é onde a gente conta as histórias do ciclismo profissional. E às vezes essas pautas se misturam algumas vezes, porque nada impede o cycling falar do Tour de France, mas é ali que a gente fala quem ganhou, quem perdeu, qual ciclista está em qual time, e aquela fofoquinha que tem um público também muito específico, né?
Mas que é um público muito fiel, né? Muito fiel. É um E público vale lembrar de que o Gregário Radio é um filho de um projeto do Leandro, que é o Classicômuno. Assim, que vale trazer isso. Na minha Essa pesquisa experiência apareceu vem dele, do Classicômuno, desde quando? Você pesquisou no ChatGPT? ChatGPT. Ó, não vou falar. Não, fala, velho. Não vou falar. Não, Porque, pesquisei no Google. as perguntas estão muito elaboradas aqui, depois eu vou até mostrar pra vocês. ChatGPT, certeza. Não é nem linguagem oral, né? Tipo, Certeza. Mas sim, Conta. Sim, tem um pouco de ChatGPT no meio. Mas eu acho que aí também tem um pouco do que a gente tem como característica, né? Porque o Álvaro é um baita ciclista, tem um longo histórico. Eu sou um jornalista desde 2005 e eu comecei a trabalhar com ciclismo assim que eu me formei. Arrumei uma vaga no Orkut, cara. Aí, Caraca, minha esposa já tinha, na época namorada, já tinha mudado para São Paulo, eu queria vir também. Aí eu me inscrevi num curso da Casper Libero, que eu queria ser jornalista esportivo, estava claro, mas eu trabalhava com futebol, trabalhava com outras coisas. E aí tava lá no Orkut um anúncio da vaga, e era na VO2, que faz a O2, né? A mesma editora. E eu, no primeiro fim de semana que eu viria aqui para o curso, eu arrumei um emprego. Eu já não voltei para Juiz de Fora, que é minha cidade natal. E ali, eu logo construí uma identidade com o ciclismo competitivo, com o tour e tudo mais. O meu editor na época falou assim, é igual futebol, cara. Você tem a camisa, você tem o capitão, você tem o líder, você tem o time que tem mais peso, tem o time que entra mais michuruquinho, tem o time que só revela o talento que o time grande vem e rouba. É a mesma lógica. E aquilo foi muito louco, porque eu me encantei com aquilo e comecei a ficar mais identificado também. Porque à medida que eu gostava, as pessoas também consumiam. Antes disso, você não era tão envolvido? Não. Natação, nem tinha mais. o DNA dele é natação. Você nadava? Nadei muito tempo. E ciclismo não? Não. E aí, eu mal sabia andar de bicicleta. Caraca. Na minha adolescência. Não foi aquele cara que veio do ciclismo. E na natação, sim, eu me dediquei mais. E foi quando eu descobri que eu queria ser jornalista. Porque atleta não ia dar, assim. Mas Na época que você decidiu virar médico, né? Não ia dar pra virar atleta. Mas um outro tipo de problema. Mas depois eu vivenciei as coisas do ciclismo também. Mas, no fim das contas, o que é legal disso é que eu acabei muito focado na competição, nessa experiência. Então, depois, minhas oportunidades de trabalho também foram nesse sentido. Né? E por isso o Classicômuno. Foi uma oportunidade. Eu já estava fora, eu saí do meio do jornalismo por uns anos. E aí o Edu Gasperini, na época na Specialized, falou: vou fazer um podcast, mas tem que ser de 1 minuto, cara. 2 minutos no máximo. Que era um boletim diário do tour. E ficou muito louco, porque deu certo. Só que o pessoal começou a pedir mais. Ele não queria só 2 minutos. Já era o Classicômuno, isso não? Era um projeto com a marca da Specialized. Chamava Aletour. Tá. E era só num grupo do WhatsApp da Specialized. Entendi. Porque na época eles tinham muitas equipes, tem hoje ainda, né? Com a marca. E eles queriam que essa informação fosse mais disseminada. Tá. E aí eu voltei pro ciclismo. E logo, nesse período, eu só trabalhava de 4 em 4 anos, porque a Band me chamava para fazer as Olimpíadas. Né? E aí eu voltava, fazia um pouquinho e tal, parava de novo. E aí, com isso eu voltei. Logo, o Álvaro teve a ideia de fazer o podcast. Assim, o Classicômuno deu certo, foi super bem recebido, assim. E aí virou... Mas eu perdi um pouco o fôlego, porque é difícil fazer um podcast sozinho. E é difícil fazer um podcast. Já é difícil fazer um podcast, então. E foi ótimo, porque para mim, dividir com o Álvaro, com o Ronaldo no primeiro momento, depois com o Nicolas, foi super engrandecedor, assim, que é esse contato que vai gerando também. Total. Eu sempre tive esse espírito do nome. Quando o Álvaro falou, vamos chamar de Gregário, eu falei, cara, é isso. Tipo, eu nunca quis ser a estrela do podcast, sabe? Não era o perfil. Eu queria contar as histórias, queria que o Paulo fosse lá e contasse a experiência dele, você, o Chamorro, os atletas, o Nicolas, né? Que é uma graça. Eu realmente gosto mais de ouvir do que de falar, assim. E eu acho que essa é uma coisa. O nome Gregário é um nome de que o Leandro, o Nicolas e eu temos isso no sangue. Assim. Então tem um encaixe de... Essa história de missão, visão já era, né, desde o século passado. Mas eu acho que a gente é gregário na forma de ser. E eu já tive várias sociedades e a gente é sócio com o Nicolas 2 anos e meio, com o Leandro há 3. E eu diria que é uma sociedade mais harmônica, porque os 3 são gregários. Então, ninguém quer ficar brilhando mais do que o outro. Claro, todo mundo tem ego, claro que às vezes a gente não concorda,
mas a gente acaba concordando no revezamento de como é que a gente faz para ganhar essa corrida. Então, acho que esse é um DNA. E o Hudson, que é outro, que é um elemento fundamental que faz todas as artes da Gregário, também é um gregário. Então, tem um DNA das pessoas que trabalham com a gente, e algumas já vieram, já foram, outras continuam, mas eu acho que esse DNA de ser gregário, de que o todo é mais importante que a parte, e a gente vai ganhar junto, isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu acho que você não... Ou você tem, ou você não tem, né? O Chamorro não é um gregário, o Chamorro é um líder, ele é um sprinter, ele é um vencedor. Então, acho que isso é uma coisa, um dos elementos do molho secreto da Gregário, é de que nós somos gregários de verdade, na nossa crença e na nossa forma de ser. Que legal. Do Leandro, minha, do Nicolas. O Nicolas é um pouquinho menos gregário, porque ele é um ciclista profissional competitivo. E não quer que você fique chamando ele de gregário. Então. Não, a gente carrega ele, né? A gente faz muita questão de ter o Nicolas. Sim. A gente embala ele, Inclusive, a história do gregário é muito legal, né? Da onde surgiu. Contem um pouco, assim, eu acho muito legal essa ideia da onde o Nicolas surgiu, né? Ele foi o primeiro entrevistado? Ele foi o primeiro entrevistado. A gente ficou 3 horas no Caraca. Tipo, a gente era meio temperado no começo, porque a gente começava a perguntar tudo. E depois editava, assim. E pegou... E eu acho que eu já conheci o Nicolas, já tinha conversado com ele poucas vezes, mas o Ronaldo e o Álvaro descobriram o Nicolas ali. E o Nicolas é um cara muito interessante, vocês já sabem. Muito inteligente. Muito. Tem uma história muito completa no esporte. A gente foi se encantando com aquilo. E profunda, né? O Álvaro vai com certeza citar isso, porque o Nicolas falou da posição que o ciclista ocupa no circo, que é o ciclismo, que marcou a gente, assim, e a história dele com a relação das equipes, né? Ele estava angustiado ali naquele momento com a Burgos, a pandemia, vai e volta, vai e não volta. Então a gente ficou quase 3 horas conversando. E ali, quando a gente lançou o primeiro cycling, aí foi com ele e tal, e aí a gente decidiu, a gente precisa de ter um programa de notícia de ciclismo, vamos fazer um programa. E aí eu falei assim, então a gente precisa de ter um parceiro nesse programa. E aí eu falei, vou convidar o Nicolas, acho que o Nicolas vai topar. E foi super feliz. E daí ele também fala pouco. Aí foi entrando com a gente no projeto como um todo, entrou de cabeça, assim. E acho que funciona, porque o atleta profissional hoje precisa se comunicar. Sim. Né? Sim. Para vocês que são marca, por exemplo, e que buscam pessoas para ser embaixadores, influenciadores, e qualquer marca precisa disso hoje, é a comunicação mais efetiva que existe. Então, e o Nicolas, como atleta profissional, ter a Gregário como plataforma é importante e traz benefícios para ele. Então, é uma coisa mútua e, ao mesmo tempo, acha uma voz que ele até tem o desafio. A gente estava tendo essa conversa há alguns meses atrás, porque como ele é um ciclista profissional, tem um nível de detalhe, tem um nível de desconforto que ele pode causar no pelotão para ele não ser um traidor. Né? Não pode abrir tanto que você vê que, por exemplo, né? é difícil você ter um atleta profissional que é comentarista. Porque enquanto você está no circuito profissional, você tem coisas que você não pode falar. Tem dogmas que você não pode cutucar. Agora, depois que você sai, por exemplo, na GCN, agora no Giro, que o Jans Voigt, que é um cara excepcional, eu sou fã dele como um puta gregário, e o Shut Up Legs, né, o mantra, a marca dele, que falando, assim, talvez foi o melhor cara de moto que eles colocaram. Primeiro que o cara aguenta frio. Ontem no frio e chuva perguntou, de 0 a 10, como é que tá 7? Devia estar uns 3 graus. Ele numa moto, sem fazer... Ferrado ali, falando 7. Mas alguns comentários que ele faz, criticando, por exemplo, que não faz sentido ter uma prova de 18 km naquela condição, porque aquilo é só um sofrimento para todo mundo. Então, o atleta, quando ele deixa de ser profissional, ele ganha uma independência, porque ele não tem mais, no bom sentido, rabo preso. Porque ele tem a equipe, os amigos, enfim. E acho que o Nicolas tem esse desafio de achar esse balanço de como é que ele traz. Poder ainda estar no jogo sem expor a galera. Estar dentro do pelotão, mas não arrumar inimizades do pelotão pelo que ele traz de conteúdo. E uma coisa que ele aprendeu, e aprendeu rápido, mas foi uma coisa que instigou ele. Porque assim, terminar de gravar, imagina que a gente está contando aqui, a gente está fazendo uma reportagem sobre o Giro pedalar no frio. E aí ele conta a experiência, ele fala, pedalar no frio é difícil e tal. Aí você fala para ele, mas
você não tem uma história que você viveu no Pedalando Frio? O que aconteceu com o seu pé? O que aconteceu... E aí ele fala, mas isso não é importante, assim. Pô, mas é importante pra caramba, porque os caras estão muito curiosos. Como é que você seca a sua sapatilha pro dia seguinte? Como é que você tá pronto? Como é que você se esquenta no carro ainda? Ele até falou, deu uma dica aqui no dia que ele veio. Você não lembra? Que era específica de frio. De colocar jornal, não era? Não lembro mais agora. Mas ele deu uma dica específica de frio. E acho que ele tá pegando isso. Mas né? então, ele entendeu que o que para um ciclista profissional é algo muito banal, muito corriqueiro, pra gente que escuta é algo super interessante. Né? Então, tipo, é o equilíbrio que compõe o time, porque ele é o cara que tem a visão do profissional, e isso é muito privilegiado. Eu acho que você, como um cara que compete em alto nível, você também, mas vocês conseguem perceber o esporte de um jeito que um jornalista nem sempre consegue. Uhum. Mas o jornalista está ali, mais perto do sofá. Então a gente sabe o que o consumidor, o que o público está curioso de assistir também. Faz sentido, uhum. E aí monta um time equilibrado aqui de conhecimento, que um puxa o outro. Né? A gente no radio é muito engraçado, porque direto eu falo uma coisa e eu falo assim, né? Tipo, pô, mas o Valverde não atacou ali, cara, ficou na roda e não sei o que. Ele pô, corneta, vai ficar... Você sabe o que é andar na roda de um cara com 500 watts ali? É difícil, bicho. Não dá pra sair, não sei o quê. E cria um contraponto respeitoso, mas cria um contraponto legal, porque eu olho como um torcedor, como alguém de fora, e ele traz a situação de quem tava no limite, que não dava, né? Ou até quando você torce e fala assim, nossa, esse sofrimento aqui foi bom de ver como espetáculo. Exatamente. Então vai lá. Pô, foi muito divertido hoje, etapa, chuva o tempo todo, os caras ali passando cara mal perrengue. Legal pra você aí, né? Mas isso constrói uma boa história. Legal. Álvaro, cara, conta um pouco de onde surgiu a ideia e como é que foi se coçou pra fazer como que rolou esse primeiro episódio? Acho que tem que fazer uma volta comprida, porque entretenimento sempre teve na minha vida. Né? Eu, na minha adolescência, eu tive o que chamava na época uma equipe de som. Que as pessoas davam festa em casa e contratava alguém que trazia o som, a luz e montava tudo para fazer. Mentira, jura? Depois foi produtor de banda de rock, diretor de assistência. Você precisa de um podcast de 5 horas para ver. Novela sabe de aquele filme Peixe Grande? Já trabalhei na Globo. É dele, as histórias. Então, conteúdo. Na Globo? Já dirigi filme de curta-metragem, trabalhei em longa-metragem. Fui produzir uma peça de teatro sociedade com a Cláudia Raia e o Wolf Maia, Pequena Loja dos Horrores. Então, assim, entretenimento e conteúdo sempre teve na minha vida. E eu tive os meus desvios de vida executiva com multinacional. Fui um dos nossos TV por assinatura, de hotspot de Wi-Fi. Mas sempre... E o ciclismo me acompanha desde os 14 anos de idade. Fui convidado para competir mais sério, meu pai não deixou. Eu abandonei a bicicleta, dei para o porteiro. E um tempo depois voltei. Mas esse conteúdo está em outros lugares. E, durante a pandemia, um amigo que trabalhou em publicidade... que é o JP, que estava em Londres, naquela história de todo mundo se reconectando por Zoom, né? A gente marcou uma conversa, aí ele chegou uma hora e falou, puta, essa conversa tá tão boa, vamos fazer um podcast? Eu nem sabia o que era podcast, estamos falando no começo dos anos 2000, né? 2020. Eu falei, mas no dia seguinte ele marcou, a gente gravou 1h30, na quinta, aí na sexta ele publicou a primeira edição do Giro Podcast, do JP. E aí publicou. Aí liguei para ele segunda-feira, assim, quantos plays deu? Ele falou, 230. Eu falei, caramba, 230 plays, um negócio de 2 pessoas que não são conhecidas, que não foi anunciado, numa plataforma de streaming que você não destaca. E aí me deu um insight que ali tinha alguma coisa. Que eu acho que o fim da mídia impressa deixou todo mundo que tem um hobby órfão. Porque você tinha uma revista do que você gostava, né? E às vezes várias, acho que cada um de nós deve ter assinado várias revistas do que gosta. E que ficou órfão porque esse mercado ficou impossível. E eu falei, e eu já vinha há uns 3 anos conversando com o Ronaldo Martinelli, da Five Ways, para fazer um canal de YouTube. E tendo a referência de GCN, mas tendo a consciência que era economicamente viável, pela consciência do tamanho do mercado publicitário de bicicleta ou de esporte no Brasil, no mundo também, né? E aí eu falei, puxa, aí tem. Aí o nome Gregário é um nome que eu já namorava há algum tempo. Inclusive eu tinha pensado em fazer um marketplace de produtos de bicicleta chamado Gregário. Na época eu era sócio da representação da Aços aqui no Brasil. Mas tinha guardado o nome para mim. Aí eu saí registrando propriedade em tudo que é lugar, em todas as plataformas que existiam, site,
para marcar território. Boa. Então, no Instagram, no YouTube, TikTok, Clubhouse, assim, tudo que tinha, inclusive até hoje, deve ter umas 80 propriedades que a gente tá lá, não usa, mas são nossas, né? Porque a visão digital, de empreendedor, né? Exato. E aí, depois que eu estava com tudo isso amarrado, a primeira pessoa que me ocorreu foi o Leandro, que eu conheci na VO2 e que me convidou para fazer uns artigos na época. Inclusive, acho que o primeiro artigo falando de Gran Fondo Nova York foi um artigo feito por mim que chamou a atenção dos brasileiros, como era uma prova. A gente foi lá para o Bear Mountain lá um pouco lá e ficamos morrendo de vontade de fazer essa prova. Então, eu fiz 2011, 12 e 13. Eu fiz 3 anos. E aí, na de 11, eu escrevi um artigo para a VO2. E até pouco tempo atrás, os brasileiros eram o maior estrangeiro. Porque se pensar na conveniência, talvez é um dos poucos Gran Fondos. Primeiro tem a graça de sair para Nova York. Uhum. Dá para fazer um bate-volta de ir na quinta e voltar no domingo, né? Quem tiver mais econômico e pressionado. O teu custo, você não precisa alugar carro, o deslocamento é simples, o fuso horário é 1 hora só, o clima é... Assim, tem um pacote de coisas que o Gran Fondo Nova York, Manhattan, né, o original, a gente até teve a oportunidade de ter o Uli Froome na Gregário, falando sobre doping, que é um assunto que ele é um entusiasta sincero. Que legal. Mas essa foi uma conexão... Antidoping. Sim. Essa foi uma conexão de um dos artigos que eu me oferecia e o Leandro aceitava na época da VO2, e desde então a gente ficou amigo. E a primeira foi assim, tem que ser o Leandro. Eu já fiz várias vezes campanha para o Leandro quando eu tinha relacionamento com alguns meios de comunicação, na época de publicidade, do Leandro ter papéis, infelizmente não aconteceu, está acontecendo agora na TGO, na DirectGo. E daqui eu falei assim, Leandro, vamos. E foi engraçado porque eu já fiz um monte de coisa na minha vida, estava fazendo uma conta, outro dia agregaram o meu 27º empreendimento, como executivo, empregado, investidor. E foi o único que eu não fiz plano de negócio, business plan. Porque... Eu não fiz plano de negócio também. Então, as coisas de verdade... Tinha ChatGPT na época. Não, mas você sabe que é uma coisa? O planejamento é um amigo do medo. E se você parar para pensar muito, a razão é um instrumento do medo. A razão não é um instrumento da coragem. Porque se você for ter a razão, estava vendo outro dia um documentário genial sobre 100 pés, que é o nascimento lá de Nazaré, né, do McNamara. Assim, quando ele chegou lá em 2011, que ninguém entrava naquele mar, assim, porque todo mundo que chegava a olhar para aquilo, assim, esquece, não vou entrar nisso aqui, vou virar um liquidificador, para quê? E o cara foi lá, doido que ele né, o Robert McNamara. Então, eu respeito muito, o problema é que também a taxa de mortalidade é grande, mas eu acho que a coragem, o mundo é feito de gente inquieta e corajosa, né? Muita gente só é reconhecido postumamente ou nem reconhecido, mas eu acho que isso que faz as coisas acontecerem, porque se você for ter juízo, ainda mais no Brasil, é você fazer uma boa faculdade, entrar para um concurso de ser funcionário público e pronto. Virar uma peça na máquina. E virar Mas é isso, número. Você falou de Nazaré, tem um outro cara outro dia que falou, né, que é o mais próximo que ele chega aos deuses e o porquê que ele está nesse planeta, né? Para que você vive, né? Então, para que você faz as coisas que você faz, né? Se não for para ser a sua Nazaré, se não for para ser uma coisa grandiosa, então... Ele menciona o Mallory, que escalou o Everest, né? Por que você vai para o Everest? É porque está lá. Inclusive tem uma frase dele, que eu até postei no meu Instagram pessoal, de que medo é quando você não está no presente. Medo é quando você está ou no passado ou no futuro. E nenhum dos dois existe. E quando você está numa onda gigante, só tem o aqui e agora. Se você tiver medo... Você vai cair. Boa. É um belo... Boa. Bom, vamos voltar pro ciclismo, porque senão a gente vai... Vamos só para dar uma continuidade no Gregário. 3 anos depois agora. 3 anos depois. 3 anos já de Gregário. E aí, como é que é essa consistência? Mudou alguma coisa, o formato? Hoje vocês entendem mais para onde vão? Como que tá hoje, assim? E já tem um norte? Posso voltar para a palavra do medo? Pode. Não, vamos pro hoje. Tem um problema da experiência, né? Que quanto mais você sabe, mais você tem consciência que você não sabe. E tem os desafios comerciais de formato. Porque eu acho que nas plataformas digitais
a tua diferenciação está em você atender um nicho. Como é que você atende um nicho e, ao mesmo tempo, consegue uma escala comercial? Quais são os modelos de receita? E aí todos os produtores de conteúdo vivem isso hoje. Publicidade, assinatura, conversa com o mercado comercial. Porque se o nosso modelo, e é o nosso caso, é comercial, a gente precisa ter um conteúdo que atenda aos anunciantes. Mas como é que você atende aos anunciantes mantendo a isenção editorial? Então eu diria que essas são as questões que estão na nossa cabeça hoje. Eu tenho muito orgulho de ser sócio do Leandro, de ser sócio do Nicolas, de estar trabalhando com o Hudson, com a Anelisa, com a Luca, com pessoas fundamentais nesse processo nosso, mas a gente tem o desafio de escalar, né, para que dê uma remuneração de mais conforto, mas esse é o dilema que todo mundo que faz conteúdo tem, mesmo no YouTube, assim, 99% das pessoas que estão no YouTube... Eu vi um youtuber outro dia dando uma desabafada sobre isso, um grande de ciclismo. Eu diria o seguinte, no YouTube só ganha dinheiro quem trabalha com beauty, porque as empresas Boticário, L'Oréal, Natura, descobriram que as influenciadoras vendem, e elas acham um tom... até estava... eu sou famoso pelas minhas digressões, mas outro dia eu estava falando com um guru de marketing, que é o Walter Longo, e ele teve uma sacada que eu achei genial, de que a publicidade mundial deu um tiro no pé, porque antes as publicidades, e ele tem várias levadas, mas a publicidade era uma coisa glamurosa, era uma coisa aspiracional. Aí resolveram chegar e falar, não, mas essas pessoas não existem, vou fazer publicidade com uma pessoa que existe. Aí com alguém que é barrigudo, que está com a barba sem fazer, que está com a roupa desarrumada. Só que aí jogaram fora o aspiracional e deixaram um espaço vazio para quem criou um aspiracional absolutamente artificial, que são os influenciadores digitais. E aí agora as marcas ficaram dependentes dos influenciadores, porque eles são mídia. De um espaço que a publicidade, nessa história de não, vamos falar de pessoas reais, ninguém quer falar de gente real. Para gente real eu olho no espelho, eu não vou comprar um produto para me identificar. Eu quero comprar a bicicleta da Avancini porque eu quero ser o Avancini. Eu nunca vou ser o Avancini. Mas eu posso ser uma fantasia de que se eu tiver a bicicleta dele, eu serei ele. Você quer comprar o gel da Avancini. O gel da Avancini. Aliás, eu vi hoje o vídeo da Avancini. Mas é isso. Eu acho que esse é o ponto, sim. Mas eu acho que, assim, esse é um ponto de discussão e até uma discussão que a gente está tendo nesse momento aqui na Z2 de quem é o padrão ouro, né? Dentro do esporte, eu acho que a gente tem essa impossível dentro dos atletas profissionais. Né? Então, essa questão do marketing glamuroso e qual a diferença do influenciador e do profissional, né? Pra gente faz total sentido e a nossa marca a gente vai investir em atleta profissional. Quem vai falar quem tem poder de voz para falar da Z2 são atletas profissionais. Até porque a gente testa os nossos produtos e a gente pega referências e discussões com eles quando a gente pensa em alguma ideia. Acho que esse é um ponto diferente do esporte. Né? O que pega aí é o seguinte, quando um profissional como o Avancini ou o Chamorro falam que ele usa ou você vê ele consumindo, você consegue notar em alguns momentos a verdade nisso. Quando você vê uma propaganda onde imagina, hipoteticamente, isso não aconteceu, o Chamorro fala assim, compre Z2, o gel que eu uso, e aí ele abre e toma, nem sempre você vê a verdade. Então, a forma pode ser um profissional ou pode ser um influencer, a forma é a mesma. Você tem que ver a verdade naquilo. Então, um esportista barbudinho, barrigudo, não sei o quê, que abre o gel e toma e fala, putz, isso aqui me dá uma baita dor de barriga. Se ele tem uma comunidade que está em torno dele, aquilo ali vai aderir. Né? Eles vão engajar naquilo. Se é acabei de receber uma caixa desse gel, que é fantástico. Vocês precisam ver as cores dessas embalagens. Elas parecem com uma de uma outra marca super famosa. É porque eles são super bons também, não sei o quê. E ali ele perde quem está assistindo. Então o influencer hoje tem esse grande desafio de vender para você, vender para o público dele uma coisa de forma autêntica. Esse é o grande desafio da comunicação em todos os níveis. Né? E no fundo eu acho que qualquer comunicação tem esse elemento da verdade, Exato. Da autoridade da verdade. E o público percebe. Total. Então, eu acho que essa onda de influencers, e eles viraram mídia, e são muito competentes. Né? Sim, muito difícil. Está tendo uma discussão agora, por exemplo, dos influencers financeiros,
né? Que os gurus financeiros que falam que você ganha R$400 por mês e se você seguir meus conselhos, você vai ter R$1 milhão daqui a 5 anos. E o governo regulando, porque... não é bem assim, né? Não é bem assim e tem muita gente desavisado, né, que vai cair nessa. Então, eu acho que o nosso desafio no agregário uma vez que o nosso modelo de receita é publicitário, a gente precisa ajudar a converter venda. E aí, como é que a gente converte venda, mas não faz publi? E eu acho que a gente já tem experiências muito bacanas de saber, assim, e Leandro e eu juntos mais, porque o Nicolas, nas viagens dele, consegue participar menos, mas de falar de um produto dentro de um contexto que é entretenimento, porque essa é a palavra-chave que me encantou quando eu conheci o Nicolas a primeira vez, nessa gravação de 3 horas. No fundo, é entretenimento. Né? O esporte é entretenimento, é cultura. Ir a restaurante é entretenimento. Então, como é que faz uma coisa que seja divertido de você ouvir, que te traga uma informação que dê um gatilho de uma decisão de compra? Esse é o desafio do marketing atual, de todas as marcas. Como é que, e vocês têm isso com a Z2, não basta ter um produto excepcional. Até porque, voltando, tem um livro que eu adoro, que é o Enganados pelo Acaso, do mesmo cara do Cisne Negro, do Taleb, de que ele fala o seguinte: é uma falácia que nós somos seres racionais. Se a gente parar para pensar, nenhuma das decisões importantes que a gente tomou na vida foram racionais. A hora que a gente casou, a hora que a gente conseguiu separar, ou a hora que a gente teve filho, que criou uma empresa nova, que fechou essa empresa, que trocou de carro, assim, que comprou um objeto, uma bicicleta, assim. A bicicleta, ainda mais para os familiares, né? Você toma a decisão e depois você cria uma história racional em volta ali para que ela passe. Mas o que faz as pessoas se moverem é a emoção. E eu acho que aí tem essa discussão toda de inteligência artificial e de tecnologia, não sei o que lá. Mas a gente acho que vai chegar, e talvez chegue rápido, mas que máquinas consigam entender emoções, entender essa extrapolação de conexões que não são lógicas e óbvias, que é o que nos faz diferentes, especiais como seres humanos, eu acho que isso tem um chão. E também pode até uma ferramenta. Você já vê criações de conteúdo, de música, de filme, usando inteligência artificial. E estamos no comecinho. Acho que esse sol está começando a subir no horizonte, talvez como aconteceu quando nasceu a conectividade da ARPANET virando a internet, com os browsers lá no final dos anos 80. Ou Gutenberg, quando fez a imprensa escrita. Assim, tem momentos que revolucionam a comunicação. O Gutenberg talvez tenha sido mais revolucionário, porque até ali o livro só podia ser feito por caligrafia, por pouca gente que sabia ler e escrever. Então, ao fazer uma forma que se dissimila o conhecimento em escala, foi absolutamente revolucionário, e eu compararia isso por rádio, talvez meio parecido, mas mais a internet, e agora a inteligência artificial. E com tudo isso, por quê? A gente está sentado aqui, o que nós estamos fazendo há 3 anos, se a gente resolvesse fazer isso há 10 anos atrás, a gente teria que ter uma concessão de rádio, botar um dinheiro grande em estúdio, ter uma complexidade enorme para ser uma rádio. Em 2022... Não parava de pé num nicho específico. Não, em 2020, a gente fez isso com dinheiro do bolso. Em 1 dia, 2 dias. Você tem que ter um horário para assistir a gente. Exato. Você teria que ter um planejamento, que é passar e depois ia vir outra coisa. Ia demorar um tempo para você. Ou usar a fitinha para gravar. Mas até falando nisso e nessa autenticidade, é por isso que existe isso aqui. Porque antes de existir o produto, a gente gravava já um podcast porque a gente entendia que a gente precisava gerar alguma conexão dessa marca com o consumidor. Independente se fosse um gel, um pó, um líquido, o que é que fosse que a gente fosse criar, uma camiseta, a gente precisava trazer algum valor de conteúdo e autêntico para o cara. Então isso aqui ainda existe, vai seguir existindo, porque ele centra a gente no porquê que a gente faz isso e por que o cara consome isso aqui. Por que a marca pegou rápido? Por que a marca, né, tem marca internacional que o cara chega na loja, conhece a marca internacional, mas opta pela Z2, que está quase o mesmo preço que a da internacional. É porque ele se identifica e porque a gente tentou preencher essa lacuna aspiracional que a gente não via nos produtos, que era um pouco isso. As marcas nasciam indo para influenciador
e meio que ignorava o atleta que estava lá, sabe, ralando, mas que tinha só 5 mil seguidores. Eu discordaria de você, porque eu acho que vocês têm um produto absolutamente... E não estou aqui fazendo merchan, não tem relação comercial. Tem que casar, né? A comunicação tem que entregar. Não, exato, aquilo que você falou, o cara abre, toma e passa mal. Não, mas na hora que você fala das packaged goods, né? Das Procter & Gamble, das similares, não necessariamente são os melhores produtos. Né? Não necessariamente um homem lava mais branco. Então, a indústria da publicidade foi vigorosa a partir dos anos 60 com as empresas de packaged goods, como é o caso da Procter & Gamble. Onde são produtos que têm baixo diferencial e criaram uma percepção para ter uma margem e dizer que aquele negócio cheio de químico aqui, que é muito parecido com o outro cheio de químico, é melhor e, portanto, você deve pagar um pouco mais. No caso de vocês, e eu acompanho o nascimento da Z2, a quantidade de pessoas dizendo que o produto de vocês era diferente. Se você falar de um segmento de isotônico, eu diria que a diferenciação é nenhuma, porque as pessoas que bebem isotônico... Primeiro, não vamos entrar aqui para não arrumar inimizade, mas eu acho que é um produto mais genérico de consumir em academia, que em vez de beber água, vai beber um isotônico e que não vai sentir o efeito de performance. No caso de vocês, é claro a sensação de conforto gástrico, é claro a sensação de performance, é claro o boost saudável. Então... Sem isso, eu acho que vocês não teriam a base. Agora, vocês tiveram a visão de desenho de empresa e de comunicação de, desta base sólida de um produto com diferencial, construir uma tangibilização de comunicação. Amarrar tudo. Pô, fico até emocionado de ouvir esse relato. Obrigado. Não, mas é sincero e é um respeito pelo produto e pela empresa. De novo, não tem nenhuma relação comercial aqui, sem disclosure absoluto. Mas um respeito de que eu que estou há 45 anos vendo e consumindo e vendo produtos nascerem, vendo produtos não sustentarem, né, como consumidor, não como produtor de conteúdo, de que o trabalho de vocês é único. Pô, tá bom. Passa no caixa ali. Exato, vamos falar qual é a treta do ano do ciclismo, então? Vamos falar do assunto que os caras manjam mais. Cara, vamos de frente para trás, começar do atual, porque assim, eu queria muito falar da história. Da história, mas eu quero Vamos falar da treta do ano. Como que tá o ano, como tá se desenhando, quem vai ganhar. Vai você, vai. Eu não faço ideia, por isso que eu tô perguntando pra eles. Porque eu faço ideia do que eles falam, né? Fala eu nome repito o que eles falam. de 3 ciclistas, vai, 3. Pogacar. Mas Pogacar não tá. MVP. Tá todo mundo no médico. Mathieu Van Der Poel. Quem tá liderando agora o giro, vai? Não sei, quem tá? Cara, Você então, sabe? eu sei quem tava liderando, só que saiu por causa do Covid, né? Menino Renko. O Renko Evenepoel. Outro dia eu perguntei pra ele ele quem é o melhor. Tem gente que fala Evenepoel, não sei de onde tiraram Cara, ele isso. tem quanto? 1,60? Eu acho que é teimoso. 1,60. Ele tem um pouquinho mais. E ele pedalou a etapa de TT com uma coroa 60, irmão. Ô, louco. Não foi? É monstro. Ele é monstro. 60. O cara desse pesa quanto? E chegou em primeiro lugar com Covid. Tava positivo pra Covid. Renko, Pesa quanto um cara desse? 80 quilos? Não. Não, quem é 80 quilos? 60. 60 gordo. Subir em cima de 60 ali, velho. Não, ele é muito grande. Ele é Quanto muito forte. Foi o NP dele? 6 watts quilo? Uma coisa assim, não foi? Deve. Não. Normalmente não é é. um número Eu público, não sou né? muito... Se diz que acima de 6,7, 6,8 é indicação que tem alguma coisa ali turbinando. Mas eu não acho que esse número é público do NP dele. Não. 6 é o mínimo. 6 é o... 6 você... Não, hoje, quer dizer, não sei quando vai ao ar, mas se você acompanha uma etapa dessas grandes voltas, né, e outro dia eu estava vendo uma, a fuga estava ali rodando soltinho, que parecia que a gente estava passeando aqui na ciclovia, os caras 350, 550 watts, 350, 550 watts, e fazendo isso 200 quilômetros. Nossa. E é tudo magrinho, não é, gente? 80 quilos, tipo, né? 6 watts quilos. 6 watts quilos. Então, eu acho que tem uma coisa da atitude de cabeça, né? E preparo, força, condicionamento, suplemento correto, saber como é que come durante a prova, assim, tem toda essa equação, e principalmente numa grande volta, que é isso de forma repetida. Assim, eu já fiz algumas vezes, e acho que alguns ouvintes devem ter feito, de fazer viagens, de você pedalar dias seguidos. É uma experiência completamente diferente. Porque, e por exemplo, no produto de suplementação, já teve viagens
que eu fiz com um produto que não funcionava tanto, você vai ficando inchado, chega uma hora que você não aguenta mais. Você não aguenta mais. Então, tem vários elementos que a tecnologia e a evolução ajudaram, mas o que esses caras fazem é sobre-humano. A comparação é fazer 21 maratonas seguidas. Você correr uma grande volta é comparável do ponto de vista fisiológico a você correr 21 maratonas seguidas. Não é 21 leve, né? 21 tentando ganhar, né? Dizem que é um dos esportes mais insalubres do mundo e que os ciclistas do Tour de France terminam, eles fazem, sei lá, tiram o exame de sangue lá dos caras, é pior do que... Dialítico. O cara tá morto já. Porque é um esforço sobre-humano. É sobre-humano. E por isso que eu acho que tem um assunto polêmico de doping, né? Então vamos entrar nisso. Rola doping? Lance Armstrong. Se rola doping... Sabe que tem uma coisa que toda vez que eu conheço... Ele é o grande vilão ou ele é o bode expiatório que abriu, escancarou a porta pra tudo também? Não, olha... Porque rolava... Eu aqui com a mania de biblioteca, tem um livro chamado Spitting the Soup, Cuspindo na Sopa, que eu recomendo ler. É sobre a essa história do doping no século XX. Tá. E aí dá um podcast sozinho, a gente já falou isso no Gregário. Mas não existe esporte de alta performance. O esporte de alta performance está em buscar os limites, principalmente pódio mundial. Uhum. Você está falando de fração de ganho. Essa fração de ganho não vai acontecer só no físico. Ela vai ter que ter alguma dimensão. Você pega na Fórmula 1. Mas você pega na Fórmula 1. Volta e meia tem um barraco que rola de um material que usou que não podia, o outro que estourou o orçamento. Porque no mundo de altíssima performance, inclusive no empresarial... Você está sempre no limite ali. Está sempre no limite. Assim, paga todos os impostos, tem um planejamento tributário. Então, assim, a alta performance, e isso tem lados positivos e negativos, ela é um motivador da perversão, do desvio. E por isso que tem que existir mecanismos de controle, como no caso existe já a WADA, a genial ABCD aqui no Brasil, indo para eventos amadores, para controlar. Eu, por exemplo, tenho um ponto de vista, eu consigo entender um atleta profissional que hoje, pré-adolescente, tem a opção entre ganhar muito pouco dinheiro de subsistência ou ir para um esporte que ele vai ganhar múltiplos daquilo, mesmo que seja por alguns 10, 15 anos. Uhum. E eu consigo entender, não concordo, que esse atleta pode fazer escolhas. Uma vez eu conheci um cara que levava ciclistas da Colômbia para a Europa e falou assim, eu não pego ninguém com mais de 14 anos. Porque com 14 anos a pessoa já foi apresentada alguma coisa e não tem volta. Porque tem um elemento placebo do psicológico, né, de você usar doping. E ele não volta atrás. E não volta atrás. Então até os 14 eu sei que dá para controlar que esse garoto não experimentou Esse era o problema do ciclismo de até bem pouco tempo atrás. Uhum. Todo ciclista partia do princípio que o outro estava tomando. Então queria tomar porque o outro estava tomando e ele precisava acompanhar aqui. Então nossa, esse momento, se chegar a esse nível, acabou a história. Né? Então, mas é o que se faz, era o consenso da época. E só te interrompendo, a grande esperança que a gente tem é o medo do cara cair. Na hora que a gente não tem o medo do cara cair, acabou. Aí é uma busca pela melhor forma. Quem se adapta melhor à gasolina ali, né? Porque fica uma loucura. Então, o risco de cair é a única forma que a gente tem de tentar evitar que a galera passe do limite. Por mais que a gente entenda que esse limite, né, o doping, usando uma frase tipo do Álvaro, é só quando a medicina esportiva falha. Né? Enquanto for medicina esportiva, tá valendo. Na hora que cruza aquela linha, é doping. Mas isso no profissional, né? Porque no amador, eu acho que assim, a opção de não usar, para mim, é muito clara a questão da saúde. É que pro alto rendimento, pro profissional, então, ele já passou essa... Mas eu acho que esse é o ponto... É mais saudável fazer dopado do que não dopado. Cara, mas... Mas eu acho que esse ponto para mim é um problema... Doping, né? É um problema muito mais sério e que eu fico muito mais indignado, que são pessoas como nós, ou como os nossos ouvintes, que têm uma vida profissional e que se dopam para competir numa prova amadora. Assim, isso eu não consigo entender. Eu também não. Consigo o ego, né? Pois e eu acho que esse é um problema maior e mais grave que acontece com frequência. Eu aplaudo muito a ABCD aparecer de forma surpresa nas provas. Por exemplo, eu parei de competir
na hora que eu comecei a constatar que nas provas amadoras que eu tinha ido, tinha gente que estava se dopando e que não é uma opção para mim. Jamais foi, jamais será. Então, eu vou botar meu tempo, investir para derrubar minha autoestima de não ter o meu resultado contra alguém que fez uma escolha que eu não faria? Não quero. Então, eu me afastei do esporte, do ponto de vista mais competitivo. Então, agora, e é cada vez mais fácil, é cada vez mais disponível. Então, esse para mim é um problema, claro, que no alto rendimento, que inclusive associa marcas e uma série de instituições, tem que ser controlado. Como tem que ter um controle em tudo, faz parte dos órgãos reguladores, sejam onde forem. Agora, no esporte amador, onde a gente tem pessoas mais afluentes praticando, aonde você tem hoje com e-commerce, você compra praticamente tudo que você quiser, aonde você quiser. E esse uso pela vaidade, assim, esse eu sou indignado. Esse eu sou, assim, tem zero tolerância. Eu conheci um cara... Como assim? Vaidade pela beleza, assim, você diz? Pra fazer bonito no grupo. Pra ficar bonito, assim, tem um cara que eu conheci, eu já mencionei ele em programa do Gregário, que era um cara que não dava nada, de repente começou a andar muito. E aí, fomos conversar um pouco, o cara estava tomando EPO com a dosagem feita pelo dentista dessa pessoa. Puta merda. E comprou uma máquina de hemodiálise de $7 mil para fazer hemodiálise em casa. Eu disse, cara, você vai morrer, você tem o teu negócio, você tem a sua família. Que imbecil. Mas era vaidade. E, olha, isso não é tão exceção no mundo do esporte amador. Cara. Assim, eu acho isso de uma imbecilidade, assim, é injustificável. É injustificável. Por quê? Porque, e o Leandro tem uma definição ótima assim, de quais são as situações que geram um momento de doping, né, ou propício a doping. Mas eu diria que alguém que não viveu uma vida esportiva e tem uma frustração disso, tem no doping um falso atalho para conseguir essa autoestima. Que vai cobrar um preço bem caro. Mas que não está pensando. Nossa. Porque a frustração dessa vaidade é quem sempre ficava no gol na hora que escolhia time, né? E que... Você, né? Agora eu quero... Eu sempre ficava no gol, mas nunca me dopei. Não fui jogar bola, fui pedalar. Eu sou esse assim. Mas eu acho que é isso. Então, assim... O doping no alto rendimento faz parte do jogo. E faz parte dos órgãos de controle de reprimirem ao máximo. O Spit in the Soup, ele fala uma coisa interessante de que teve um momento em que o Comitê Olímpico entendeu que precisava ter um nível de tolerância para o espetáculo permanecer. Porque o espetáculo é o quê? É cada vez ter recorde sendo quebrado. Para quebrar recorde, alguém tem que estar fazendo uma coisa diferente. Ou uma bike diferente, ou a gasolina diferente. Ou a gasolina diferente. E é um conjunto de coisas. Em qualquer modalidade de atividade, seja ela uma empresa, seja ela uma atividade de alto rendimento, o diferencial ali do topo do pódio, das 3 posições do pódio, alguém está fazendo uma coisa um pouco diferente dos outros. Não é só a natureza. Ele não acordou mais cedo só. Eu penso muito diferente. Assim. Eu sou um não atleta. Assim. Eu sou um cara que gosta de esporte, que brinca, mas que não compete. Você pedala também, pô. Menos, muito pouco. Mas eu fico extremamente possesso. Por exemplo, você é um cara que desempenha, você consegue resultado. Quando eu escuto alguém falar assim, não, esse cara tá tomando alguma coisa. Todo mundo toma. Ou o Nicolas, por exemplo. Quando eu tô perto do Nicolas e alguém fala assim, todo mundo no ciclismo profissional toma alguma coisa. Eu tomo no seu cu, eu não tomo. Eu fico incomodado. Fico incomodado. E eu imagino que o esportista também deveria ter esse brilho. Porque eu não sou nada. Eu não sou um cara que não ando na roda de vocês. Vou encher a boca e vou falar assim, pô, esse cara tá tomando alguma coisa. Todo mundo toma. Isso é um despeito, entendeu? Isso é uma falta de reconhecimento do trabalho, pô. Você acorda cedo pra fazer, você faz toda dieta, exatamente, vai construindo tijolinho, não sei o quê, o cara vem e fala assim, pô, isso é doping. Alguém toma, todo mundo toma. Então eu acho que essa é o maior mal do doping. Sim, é uma saída pro todo cara mundo que falar assim, não vai bem, exato, jogar. Tá tomando, só pode estar tomando, não sei o quê. Porque não é possível, entendeu? E não deveria ser assim. O Eduardo De Rose, que a gente entrevistou na Gregário, ele falava assim, quais são os profissionais que usam doping? Em geral, o cara caiu no antidoping. O que esse cara tem? Ou esse cara é um veterano, que já não está conseguindo andar junto e quer fazer um grande finale para a carreira dele, e aí ele arrisca tudo. Ou o cara teve um problema de lesão ou de doença que alterou o ciclo dele. Então, assim,
tá treinando pro Ironman Floripa. Eu tô te usando como exemplo porque Fica à você vontade. tá treinando pro Floripa. Faltava um mês pra prova, ele gripou, ficou 2 semanas sem competir. E aí ele tomou alguma coisa que ajudou o ciclo dele a voltar, porque ele precisava performar nessa prova. Caiu. Ou o cara não tem qualidade para estar ali, mas ele quer estar ali. Então ele usa, sabendo que ele vai ficar fora da disputa pelos pódios e fora do radar do antidoping, mas vai estar no meio. Então ele se sente parte daquele meio sem ter virtude para aquilo. E aí, por algum sorteio, alguma coisa, pega um cara e aí ele cai. Então, a recorrência do antidoping, a maioria das vezes é essa. Então, assim, são os casos típicos de gente que cai. E você consegue entender cada um desses casos. Né? Você consegue... quando a pessoa faz ciclo de EPO, eu acho muito frágil. Mas se a pessoa foi pega com uma coisa que ela tomou, que aquilo ali não era... Termogênico. Um termogênico, ou até mesmo outra coisa que é de uso imediato, vamos dizer assim. É impulsivo aquilo. Né? Dilatador pulmonar. Então, eu sou mais tolerante a isso. Então, assim, se não tem um dolo planejado, eu acho que você pode ser mais tolerante ao antidoping, sim. Quando é planejado, você não consegue... Essa pessoa não vai conseguir... voltar ao rumo, sabe? Assim, ela fez um ciclo de trapaça, não tem outra palavra. Meio desvio de caráter, de personalidade. Se não seja desvio de uma fraqueza, né? Sim. Ela teve ali uma fragilidade na noção do que... Porque é difícil voltar. É difícil voltar, você vai uma mentira, e é o lance, é a história que você vai aumentando e vai tornando aquilo mais sofisticado. E as histórias que a gente ouve até é que tem um efeito placebo, né? De que quem começou a se dopar acha que e não vencer, consegue fazer. Fala assim, se eu parar, eu não vou mais. Com certeza. Deve ter uma coisa de... Então aí é um vício. Dependência. Virou uma dependência. Agora, só voltar à tua pergunta, porque esse é um assunto que a gente já tangenciou na Gregário e nunca fez, porque Lance Armstrong, a minha opinião, e eu não estou falando como Gregário, estou falando como Álvaro, eu acho que não está em nenhum desses 4 casos que o Leandro mencionou. É um cara do mal, sempre foi. Então, é um cara de um caráter desviado. Agora, que montou em volta dele a excelência da perversão. Caramba! Mas ele é muito competente, cara. Ele Você não foi pode negar isso. extremamente competente em montar uma quadrilha. Então, o que os outros faziam de forma amadora, ele fez de forma profissional. E só lembrando o seguinte, o Lance, na época pico, Oakley, Trek, Nike, SRAM, Zip, eram empresas que ele virou sócio minoritário. Ele tentou comprar o Tour de France. Tem um grande investidor que foi um financiador dele, que tem um livro raro que eu consegui comprar, que ele se orgulhava na época, de um laboratório que é a Amgen, que patrocinou o Tour da Califórnia há muito tempo. Quais eram os produtos que a Amgen fazia? EPO. Caceta. Esse era o mundo. Então, tinha uma coisa de escala global, mega, no qual o centro desse universo era ele. E ele era um cara do mal. Do mal no sentido de jogar o jogo de uma maneira agressiva. Porque o que é o mérito do Lance? Se você tivesse a oportunidade de entrar no lugar dele, tipo, hoje vai ser o Vitor, ou a partir de agora é o Paulo que vai estar aqui nessa rede, você não ia segurar. A capacidade de segurar a performance esportiva com tudo que ele pudesse fazer para isso e todo o arranjo em volta para que tudo dê certo, cara, foram 7 tours consecutivos. É muita coisa. E isso é muito difícil de fazer. E tem um mérito nisso. Mas é o mesmo mérito de roubar o banco do Central. Aliás, sabe, tem um mérito... Você é o dono do morro, teve um mérito de ser dono Você do tem um morro. mérito disso. Um mérito não planejado foi o seguinte, ele colocou o ciclismo dentro dos Estados Unidos, ciclismo de estrada, que teve a época lá da 7-Eleven de muito tempo atrás. Não era tão grande antes dele. Não era nada, e que voltou a ser nada. Não, mas isso foi... Atualmente? Não, mas tem ciclista americano no Tour? Não tem mais nenhuma voltando, prova importante nos Estados Unidos. Não, tá voltando, mas é de uma forma muito diferente do que foi. Mas esse é o mérito dele, porque como todo mundo sabia disso, a UCI ficou na mão dele. A ASO ficou na mão dele. Eles sabiam? No fim das contas, eles sabiam. Não, eles tentavam provar. A UCI articulou com a ASO. Peraí, vamos tomar cuidado aqui para não tomar um processo. Existem indicações de que a UCI e a ASO,
a Mauri Sport, que é a dona do Tour de France Várias Provas, tinham ciência. Porque vamos lembrar o seguinte, que é a fala do Nicolas desde o princípio, acima de tudo é um espetáculo. É um espetáculo com objetivos comerciais de dar audiência e de dar retorno para o patrocinador. E fora que você tinha que provar. Então, em alguns momentos, você tinha que ser tolerante com aquilo que você achava suspeito. Mas a UCI, sim. A UCI recebeu algumas doações do Lance Armstrong. Ele foi flagrado em mais de um exame positivo e foi amenizado. Ele desenvolveu uma rede de relacionamento com os testadores, né, com os vampiros, que avisavam ele da hora que ele ia ser flagrado, que ele ia ser testado. É crime organizado. Ele articulava com esses mesmos caras para orientar quando que eles iam pegar os rivais dele. Então, assim, qual que é o momento de fazer o teste no Tyler Hamilton? Qual que é o momento de fazer o teste nos gregários dele. Dos ex-gregários, né? Mas assim, os que tornaram inimigos. Não, que inclusive entrava no frente dele. O seguinte, vários ex-gregários dele foram pegos. Depois de estarem com ele, não enquanto estavam com ele. Então, assim, as coisas, a descrição das coisas, e eu lembro uma coisa que, quando eu comecei a me dedicar a isso, né? A ESPN transmitia e a gente fazia o guia do Tour de France, que era uma revista impressa, especial do Tour, e que a gente sorteava na ESPN. Então, todo ano eu levava lá, entregava na mão dos caras para sortear o Everaldo e tal. E aí o Everaldo estava começando a fazer a transmissão, o Everaldo Marques, que hoje está na Globo. E ele falou assim, Leandro, você acha que o Lance Armstrong se dopa? Eu falei assim, cara, que pergunta, né? Me deixou assim. E ele já não era mais nativo, assim. Ele se dopou para mim. E aí eu lembro, claro, que eu respondi para ele assim, cara, se ele se dopou, isso não é o mais importante do que o mérito dele de vencer. Essa foi a minha opinião até 2012. Até o dia que ele foi no sofá da Oprah ali. Porque ali eu não consegui mais separar o que é mérito dele, que tem mérito, não tem dúvida que tem mérito, e do que é trapaça. Não era sobre dopar. O que fez o Lance ser o que ele foi, não era o doping que ele usava em si, não era o ganho, os 3%, 5% que o EPO dava para ele. Era toda a rede. Entendeu? Era toda a forma de ser testado e não cair, de saber quando testar para não cair. De apontar o dedo pros outros. De apontar o dedo pros outros. Ele ferrou a carreira de muita gente, cara. Não, até o Yurik, por exemplo, que a gente fez um ótimo programa, que tem um livro genial, de que era um conterrâneo dele, um contemporâneo, né? Tão ou melhor fisicamente, fisiologicamente do que ele. Tinha problemas lá de cabeça, mas não conseguiu montar uma rede, e que o livro menciona coisas da empresa de telecomunicações alemã, Deutsche Telekom, que patrocinava a equipe e que fazia vista grossa para as coisas que aconteciam. Então, assim, foi uma época... acho que primeiro lembrar do espírito Intersulpa, assim, doping não tem nada de novo. As pessoas usarem substâncias, anfetamina, até os anos 70 vendia em farmácia, se consumia como energético, né? E déficit de atenção, tem um monte de criança viciada porque os pais davam isso para ele nessa época. Agora, parece que voltou, né? Tem uma frase do Jean Keketil que é famosa, tem até um copozinho que eu comprei de souvenir. O Jean Keketil foi um cara dos anos 60, 70, que chegaram numa coletiva de Tour de France e falaram assim, vem cá, tem doping no Tour de France? Aí ele falou, vocês acham que a gente corre 21 dias só bebendo Evian, né, bebendo água mineral? Parece aquela história lá que perguntaram para um soldado no Vietnã, assim, tem problema de droga no Vietnã? Não, tem droga à vontade para todo mundo, não tem problema nenhum. Então, agora, o que o Lance tem de diferencial é como ele se comportou, ele criou, construiu, e esse tem um mérito do mal. Uma rede. Pega forte, né? Tá, fala isso. Não, é o Darth Vader mesmo. Ele tem um mérito de que ele criou uma estrutura econômica e operacional de que a ESO e a UCI ficaram na mão dele. Que a trapaça dele era boa para todo mundo, cara. E por que caiu, então? Não, e era genial de assistir. Eu assistia. Era genial você ter um cara que de repente o cara vai embora. Uau! É um super-homem. Pro espetáculo é muito bom. E por que ele caiu? Por que ele caiu? Acho que ele caiu devagar, porque ele foi fazendo tanto inimigo. Por exemplo, tem uma cena... voltou, né? Tem uma cena... Pois mas tem uma cena que é histórica, de quando teve um cara que começou no pelotão, me lembro o nome quem foi, o italiano. Simeone. Hã? Simeone. O Simeone começou a ligar o ventilador dentro do pelotão, que olha, ele está fazendo uma coisa que não está, porque não tinha o poder econômico, né? Era outro jogo.
Aí um dia o Simeone fez uma fuga numa etapa de uma grande volta. O Lance foi pessoalmente fechar a fuga, encostou do lado dele e falou assim, olha, enquanto você começar me perturbando, você não vai escapar nenhuma vez e você não vai ganhar nada. Ele deu uma... Ele tirou o cara da fuga. Tirou o cara da fuga. Ele era camisa amarela. Ele dele, foi lá assim, buscar pelo prazer dele e falou assim, cara, quem manda aqui sou eu. Você tá começando a me incomodar, só pra você entender, você não vai ganhar mais nada. Então... Eu sou o dono do jogo. Eu sou o dono... E ele era o dono do jogo. Então, Agora, por que ele caiu? Eu diria que, primeiro, essa quantidade de inimigos, e aí quando você junta muito inimigo, por mais forte que você esteja, qualquer ditador já viveu isso, né? E segundo, talvez eu acho que a gota d'água dele foi o Floyd Landis. E ele voltar. Assim, se ele tivesse aposentado e ficado quieto... Porque o que acontece? Você parte do princípio que todo mundo se dopava, né? Então, todo mundo se dopava. Quem caía ficava indignado com aquilo, porque não era para ter caído, né? Tipo, o Marco Pantani, em 99, ficou possesso, demorou, nunca mais se recuperou de ser retirado do giro por um exame atípico, né? O Floyd Landis caiu porque teve um dia ruim, aí exagerou no dia seguinte e foi pego. Foi pego depois de ganhar o Tour, isso foi uma tragédia. Mas ele depois que ele pagou o preço dele, né? Perdeu o título e foi ali... Ele queria voltar. E o Lance tinha voltado. E o Lance falou assim, não, você não tem lugar mais no esporte. E aí, um cara que é pego por testosterona, ele caiu por uma coisa de uso não muito planejado, assim. Não que ele não usasse, mas ele caiu ali de algo que ele usou para corrigir o colapso que ele viveu. Ele começou a ficar indignado com aquilo. Ele falou, por aí, eu fiz parte do seu esquema anos. Eu paguei pelo que eu fiz e eu não tenho lugar no esporte, você não quer viver associado comigo? E aquilo ali criou uma birra que o Floyd Landis trouxe quando o Tiger lá, que era o cara da... E foi quem começou a investigar e tal. Ele conseguiu provar certas coisas. O Tiger ouviu os outros ciclistas ao redor do Lance, os caras foram confessando. Ele foi falando assim, beleza, entre falar... E não falar, eu te dou uma pena mínima, você vai pagar 6 meses, vai estar tudo certo. O Rincap, o Danielson... Agora, só uma coisa do Floyd, porque eu acho que ele é um elemento central da decadência do Lance. O Floyd Landis era um cara superlativo, do ponto de vista fisiológico, mas de uma religião, se não me engano, Amish, muito restrita americana. Sim. Assim, de padrões muito, muito estritos. Sim. E quando ele foi pego no doping... A família dele, todo mundo expatriou ele. Ele virou um... Aqui você não pisa mais. Aqui você não pisa mais, você não é mais filho da gente, você manchou de todo mundo. Então o cara estava abandonado no esporte e na vida social. E aí ele foi procurar o Lance, que podia ter dado $5.000 por mês pro cara fazer alguma coisa. E o cara estava perdido. Não era nem a grana. Era tipo assim, esse cara merece um perdão, esse cara se aceita, entendeu? E aí ele descobriu o seguinte... Esse assim, foi o fio da meada, do mesmo jeito que Al Capone foi pego por sonegar imposto. De que o promotor americano da representante da WADA lá, que estava tentando criar um caso e acabar com aquele negócio, indignado, como o Correio Americano é uma empresa pública e patrocinava a equipe, que era a US Postal Service, no ato em que o Lance estava fazendo um crime para ganhar os prêmios e ganhar os bônus do Correio Americano, ele estava fraudando o governo americano. Aí acabou. E aí tinha uma causa federal e nos Estados Unidos existe uma coisa que se você ajuda a um processo jurídico, você ganha uma comissão das penalidades. Então o Floyd viu ali uma coisa dele ganhar uma grana. Caraca! Então a costura da derrubada veio por aí. De que o Floyd, que estava ferrado, abandonado, duro, morando num trailer. Tá morando num trailer. Chegou o promotor e falou, cara, se você fizer a delação aqui, você vai ganhar uma comissão de tudo que o Lance foi obrigado a pagar. Tanto que ele montou uma equipe depois com a grana. É mesmo? Sério? E uma... Que coisa louca. Mas, e aí, uma coisa assim, o que o Lance fez, apesar de tudo isso que a gente está falando, não tornaria ele banido do esporte. O que ele fez já tinha prescrito. Ele poderia ter perdido no máximo 2 títulos. Ele seria, acho que 2003, da causa, 10 anos atrás, uma coisa assim. Ele continuaria, sei lá, tetra ou pentacampeão e tal. Ele se negou a participar das audiências. O processo correu à revelia.
Porque ele tinha tanta sensação que ele era dono de todo Então, mundo. o Lance Armstrong não foi banido por doping. Ele foi banido por processo que foi aberto contra ele nesse contexto aí, pelas provas que se tinha da época. Ele não apareceu no julgamento. Ou seja, foi julgado culpado. Foi julgado culpado. E por isso ele foi banido. Então, assim, outros ciclistas não foram banidos. Até tem um ou outro, mas não foi banido por doping. Entendeu? Tem uma série de interpretações aí que... Por crime. Foi por crime. Foi por corrupção. Crime federal americano. E por isso que... mas outras pessoas usavam doping na época do lance. Cara, todos caíram. Todos caíram. Tanto que não tem um segundo. O Tour não deu o prêmio pro segundo. Ficaram em branco. Não tinha como se dar. Quantos Tour tem? 7, né? 7 que não tem campeão. Não tem campeão. E é justo, eu acho que... Porque os de baixo também caíram. Não diretamente caíram. Não caiu, mas tinha séria indicação de que se fosse olhar a fundo ia... não então, seria... organização deu pra ninguém. Caramba. Uma mancha, né? De Não, teve... Qual foi o Tour da Festina? 98. Foi um ano antes do lance. Pois é. Não, um dos motivos, desculpa. Por que o lance deu certo? Eles tinham tido um escândalo absurdo em 98, que pegaram lá os carros vindo da Bélgica trazendo doping. Você tinha tido o caso do Pantani em 99, no Giro, que tinha vencido o Tour e o Giro em 98. E aí rola o Tour. O Lance Armstrong volta do caso do câncer dele, tinha ido bem na Vuelta e tal, estava indo bem. Testa positivo para cortisona. Qualquer outro ciclista, em qualquer outro contexto que testa positivo para cortisona, você está fora, você não podia ter usado. No caso dele, eles quiseram abafar, eles aceitaram um TUI lá póstumo de que ele podia usar. Ali, cara, desenrolou toda uma cadeia de comprometimento, sabe, de um com o outro ali, que gerou tudo esse monstrão. Começou a criar um de dependências, né, das partes. Foi, entendeu? Mas só voltar para esse evento da Festina de 98. 98? Isso. Em 98, tinha um mecânico da equipe que estava vindo de carro, entrando na França, e alguém denunciou que nem tem fronteira na Europa, né? Mas na hora que ele passou ali, pararam ele, e o carro dele estava entupido de substância dopante. E aí, no que entupiram, o cara deram uma dura nele e ele contou tudo. Aí no que ele contou tudo, não, isso aqui é para equipe, que não sei o que lá, achando que ele ia se safar porque tinha uma coisa de impunidade. Na hora que foi largar, eu estava viajando na Europa nessa época, eu nunca vou me esquecer. Várias equipes, no que ele foram pego, que a polícia ia vir em cima, porque na França, não sei se na época já era, tráfico é tráfico de droga. Substância dopante e cocaína e crack é a mesma coisa. E na Itália também. Então, então foi preso. Preso. É tráfico de droga. Os caras saíram no carro. E aí todas as equipes que estavam para alinhar no Tour, no que falou que ia ter investigação todo mundo abandonou. Foi todo mundo para casa. Quantas equipes, não sei. Mas eu não vou saber, mas foi um caos assim que... Ia ter a largada do Tour de France, 98. O cara foi pego, circulou que a polícia agora via para cima de todo mundo. Parece ciclismo brasileiro. Puta e as equipes abandonaram. Assim, não, opa, peraí. Minha avó me ligou. E fui. No peixe. Fui. Fui no peixe. Puta Mas então, assim, foi um período manchado. E esse período, ele é um período conhecido dentro do ciclismo, que isso aqui é o nosso passado negro, mas agora a gente controla, a gente testa mais, porque até ano passado eu acho que alguma dessas voltas teve uma... O próprio chamou, polícia entrou dentro do hotel, né, da Jumbo, né? Da Jumbo? Da Jumbo Visma, não foi? Ou não? Na Arqué, no Nairo, eu lembro disso, que a polícia entrou. Pode ter entrado também, da Bahrein Vitórias. Da Bahrein, ano passado. A véspera do porque é um caso de polícia. Não, mas porque é tráfico de droga. É crime de tráfico de droga, não é nem doping. É crime de tráfico de droga. O único lugar que não tem isso é a Espanha. Mas a França e a Itália tem. Inclusive para amador. Assim, teve alguns anos atrás um cara que fornecia para amador que deu assim um barata voa na Itália. Que bom. Agora, a pergunta é... Eu acho que tudo é um custo de oportunidade. Tem uma analogia de um amigo assim. O mesmo suíço que respeita tudo bonitinho lá em Zurique vai para uma praia do Nordeste e pratica prostituição infantil. É o custo de oportunidade. A perversão está dentro da pessoa. Mas tem um lugar que custa caro ela fazer isso, tem um lugar que ela não custa caro. E faz parte da massa da humanidade de ter pessoas que são do mal, que são pessoas que são perversas. Então, a esperança está em controles mais estritos
E o que eu acho que o esporte achou, o ciclismo principalmente, é que era ruim para o negócio. Porque todas as marcas grandes, eu falei, cara, eu não quero estar associado. Eu me lembro... Essa sujeira. Eu me lembro, o cara que a gente tem grande respeito, infelizmente, que não está com a gente, que é o João Paulo Diniz, que foi me procurar quando ele tentou, junto com o Carrefour, refazer a equipe lá com o pessoal. E que eu tinha acesso a alguns patrocinadores. Eu falei assim, João, você tem certeza que não vai dar ruim? Porque está no DNA dessas equipes. E ele falou, não, tem contrato, não sei o que lá. Eu assim, porque o problema, como é uma coisa comercial, você precisa de grandes marcas associadas. E a grande marca chegou uma hora e falou assim, eu não vou mais patrocinar E aí equipe e prova, então a gente tem que subir a barra do controle. E ao subir a barra do controle, o custo de oportunidade ficou pior, e eu diria que o percentual hoje deve ser muito menor, e aí na hora que você vê as provas, você vê que são mais disputadas, tem menos gente que está voando em relação ao outro, na hora que você vai fazer conta de watch, de NP, está em volta dos 6 e pouco. Então, assim, o esporte ganhou. É humano, né? O circo está mais ou menos, né? Mas ainda... Então, mas aí você tem, como teve polêmicas... Eles não querem agredir tanto a sua eu acho que assim, confiança. Você vê, eu acho que uma diferença grande tipo... Você vê pessoas tendo bons desempenhos e depois caindo, assim, sabe? Puta, o cara tá indo bem, quebra e sai. Então, mas eu acho que em vários esportes, ginástica olímpica, natação, triatlo, assim, você vê os tempos caindo, né? Maratona, triatlo. Eu acho que é da natureza humana, da alta performance, de buscar alguma coisa que o outro não tem. Essa coisa do futebol, das apostas. Você acha que esse cara que aceita essa grana não vai tomar um negócio para correr melhor até os 90 segundos tempo? Não, o Street da Sup fala. Sabe qual é o esporte que possivelmente tem o maior potencial substância de uso de doping do mundo? Futebol americano. Aqueles caras tomam as pancadas que eles tomam e estão jogando 5 minutos depois. Eles não participam não pegam nada. Não, o esporte americano não... não é esporte olímpico, né? Então, porque é o maior espetáculo da Terra. Mas agora eles estão tendo uma ação interna de controle. Sim. Então, mas eu acho que esse é um bom exemplo. A quantidade de dinheiro envolvido no futebol americano. No beisebol teve escândalos de doping. O mais caro é o Super Bowl. Agora, talvez a mensagem para a gente deixar aqui é o seguinte: a consciência de cada um. Porque eu acho que a gente está falando aqui tem muito mais amadores do que profissionais no mundo. E para mim, o que é tóxico é a gente passar a mão na cabeça, às vezes a gente até apoiar comercialmente alguém que a gente sabe que tem indicações que está usando uma substância simplesmente para ganhar dinheiro ou simplesmente por vaidade. Isso para mim é muito grave. Porque é a mesma coisa que você fala, o usuário recreativo de droga é muito pior do que o viciado, porque o viciado é um doente que tem que ser internado. Agora, o recreativo, que é o que faz o tráfico de droga funcionar no mundo. que financia. Então, eu acho que o recreativo é um problema muito maior do que o viciado. E eu acho que o que o livro Petit Datsuk fala é de que, infelizmente, a gente está vivendo um momento da história da humanidade viciado. Porque a gente toma um remédio para acordar, a gente toma um remédio para comer menos, a gente toma um remédio para digerir melhor, a gente toma um remédio para fazer sexo, a gente toma um remédio para dormir. Então, assim, e a indústria de suplemento, né, do que vocês fazem parte, mas do lado do bem, de químicos também. Multiplica. Então, uma coisa é a suplementação, a outra coisa é buscar algum artifício. A substituição. A da substituição. De que você não dorme, assim, toma isso aqui que você vai dormir só 3 horas por noite, e acontece muito em mercados competitivos, né? Das pessoas que não dormem e tomam um monte de coisa, a saúde vai pagar um preço em algum lugar. Assim, essa conta chega. E chega rápido. E chega cruel. Assim, eu vejo, às vezes, falando do lado do bem, nessas décadas, vários amigos meus que entraram na obsessão do esporte, de se apaixonar pelo esporte, e eu quero mais performance, não sei o que lá, e começam a botar um volume 15, 20 horas de treino por semana. Chega 6, 8 meses depois, a pessoa assim, larga o esporte. Larga. É padrão. Entra na história da obsessão, esquece a diversão, esquece o vento no rosto, esquece
a alegria, esquece por que está fazendo aquilo. Por que está fazendo. Então, eu acho que são todas essas coisas da gente chamar para conversa. Assim, lembra do prazer, lembra da saúde, lembra de se alimentar bem, lembra de dormir, lembra de fazer isso por muito tempo. Né? Eu acho que essa que é, para mim, pessoalmente, que não sou um atleta superlativo de alto rendimento, mas é o que uma reflexão legal mesmo, porque assim, o esporte de alto rendimento ele é punitivo, né? Você está sempre devendo, né? Você está sempre, putz, eu podia ter feito melhor, eu quero treinar mais. E aí essa pressão é muito grande, né? Aqui nas referências de diversão, a gente fez até 2 podcasts sobre isso. Tem um documentário que o Michael Phelps produziu, chamado O Peso do Ouro, tá na HBO. E é Michael Phelps, né? Que tem sei lá quantas Olimpíadas e uma tonelada de medalha. De ouro. E ele fala sobre... Ele tem uma analogia que eu acho que é muito bacana, a gente até fez um programa com a Jaqueline Mourão sobre isso, de que o processo do alto rendimento é uma esteira rolante de identificar o talento, potencializar esse talento, depois jogar ele fora. E aí, quando acaba esse pico, então um dos caras nesse documentário fala o seguinte: você numa Olimpíada, você ganhou ouro, você tem 6 meses de atenção da mídia, patrocinador, não sei o que lá. Você ganhou prata, você tem 4 meses de atenção. Você ganhou bronze, você tem um mês de atenção. Você chegou em 4º lugar, na semana seguinte ninguém sabe quem é. A diferença são 2, 3 segundos. São 4 anos de vida, 2, 3 segundos. E aí, o que é a cabeça desse atleta de segurar essa situação? Porque, no momento, você estava no meio daquele estrutura genial, e o Phelps viveu isso, né? E ele relata isso, e de repente acabou a Olimpíada, aquele bando de gente te assessorando, te ajudando, não sei o que lá, cada um vai tomar sua vida até começar outro ciclo. Então, assim, esse looping, que é muito cruel. Total, imagina, você deixa de ser pela paixão e vira pela obrigação. E aquilo te envolve, né? E quando você vê, você está fazendo concessões e articulando coisas que não era o caminho original que você queria ter traçado. E acho que aí volta o que o Leandro falou lá do De Rose, de que às vezes você começa um ciclo de volta, ele não está embalando do jeito que você precisaria ou gostaria. Vamos dar um empurrão aqui. Caraca, meu Deus! 4 histórias do Gregário. Que conversa. Por isso que a gente grava 3 vezes por semana, Caraca, é muita história. A gente nem falou de aqui vocês ganham, os ouvintes da Z2 ganharam de bônus um programa que a gente está fazendo há muito tempo, que é falar de Lance Armstrong. Então você já tem aqui o programa Lance Armstrong. Não, e o que tem de pérola dos caras aqui, filha, você tem edição a voltas aí. A gente vai fazer um corte desse início aí. Pode fazer a pergunta do Vitor, né? Um vilão... Eu gostei da sua pergunta, hein, cara? Você tá filosófico hoje. Vilão ou bode expiatório? Pelo jeito, vilãozaço. Né? Do mal. O Álvaro enfatizou o mal ali algumas vezes. Darth Vader. Bode expiatório, tenho certeza que ele não é. Eu acho que ele caiu do lugar mais alto que ninguém tinha ocupado. Então o tombo dele foi maior. Então, mas bode expiatório, injustiçado, não, nada, zero. E olha, a indústria de ciclismo americano deve muito a ele, porque ele fez o ciclismo, nunca se vendeu tanta bicicleta, nunca se falou de tanto ciclismo nos Estados Unidos, então ele gerou riqueza para o ecossistema de bicicleta das empresas americanas nos Estados Unidos e no mundo. Se vocês tivessem a oportunidade de falar que o Michael Phelps é uma farsa, ou o Bolt é uma farsa, o que o Messi é uma farsa, ou que o Mark Allen, Djokovic é uma farsa, coubesse na mão de vocês essa decisão, tipo assim, ó, você pode virar essa página aqui e mostrar que o cara enganou sempre até aqui. Rafael Nadal. Que dúvida difícil. Você faria isso? Nossa, é difícil. Nossa. Essa era a questão que a ASO, que eu CI, todas elas mostraram. O cara no momento ainda, né? Exato. Você destrói um mito e que esse mito está gerando valor econômico. E te afeta. Imagina. Total. Não, assim, óbvio. A questão óbvia ética, sim, mas puta merda. Olha o tanto que isso carrega. Então, cara. Mas a verdade é sempre o melhor caminho, né? Não, tudo bem, mas é que isso pesaria, assim. Você fala, puta, mas peraí, será que... Olha tanto de gente que se envolve, emprego, dinheiro, sabe que tem uma situação hipotética, assim, você achou uma carteira no meio da rua e você viu de onde caiu e você vai lá e devolve, né? E tinha R$1.000 nessa carteira. Você achou a carteira no meio da rua, teu filho está doente, você precisa R$1.000 para um remédio que você não tem para pagar para salvar a vida dele. São 2 situações de comportamento ético e moral que não é tão fácil de julgar. Eu consigo
é relevar vários casos de doping. Várias pessoas que eu consigo entender exatamente o caminho que fez ela tomar aquela decisão errada. E é por isso que várias pessoas pagam. Então não é branco no preto. Não é branco no preto. É por isso que é tão complicado interpretar o ADA, ABCD, por isso que as regras são tão frágeis. As frágeis, assim, tão minuciosas. Porque... E fora que tem um segundo ponto, que é a pessoa cumprir a pena dela e ter o direito de voltar. Né? Assim, poder se arrepender, poder retomar o esporte. Mas é muito difícil de aceitar alguém que sistematicamente construiu isso. Você abriu uma porta que eu lembrei agora. Eu fiz uma conversa com o Fernando Solera, que é um médico referência dentro do doping do Brasil e trabalha FIFA. E ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou assim, olha, a ABCD, a UADA, quando encontram uma substância adversa, ela quer ouvir o que aconteceu. Ela não sai punindo e escrachando, não. Porque a pergunta veio. Eu abri uma caixa de pergunta e um cara escreveu no Instagram, por que demora tanto para punir? Né? Não, porque a gente quer ouvir, a gente quer entender o que aconteceu. E tem um rito de justiça, porque na hora que você... E teve um caso recente, né, aqui no Brasil, que ainda não tem um resultado oficial, porque na hora tem coisas que você não bota o gênio de volta na lâmpada, que na hora que você fala assim, pessoa é suspeita de doping, acabou. Na hora que você publica que é suspeita, a opinião pública já condenou. Então tem que ter um cuidado. Acho que é a mesma discussão de pena de morte, né, falando de termos polêmicos, que o processo é falho. Então... Ao existir a pena de morte, você está colocando uma consciência de perfeição no sistema jurídico que ele não tem em nenhum lugar do mundo. Tem gente que talvez não mereça a vida, mas não cabe a nenhum de nós decidir isso. A gente já sabe que bons advogados mudam destinos de ciclistas, de esportistas do mundo inteiro. Então eu acho que o problema do doping, do processo, não dá para você condenar e não dar todo o amplo direito de defesa, porque pode existir um mal-entendido, pode existir um erro processual. A gente gostaria da punição mais rápida e efetiva, sem dúvida nenhuma, mas também dá para entender que tem que ter um processo justo do direito de defesa. A pessoa pode ter ganhado a prova e ter se desinteressado por tudo aquilo que estava acontecendo ali depois de cruzar a linha de chegada e ter ido embora para o hotel. Não, isso aí. Às vezes o peixe é mais importante, né, para dar banho, né? Esse não dá. Não dá. Tem coisas que não dá. Esse não dá. E que chamam de mané, né? Tipo, é muito sinistro. Então, e eu acho que aí é uma coisa de falta de respeito com todos os outros. Quem se dopa, e como o Leandro falou, quem se dopa mancha o esporte de todo mundo. É isso. E quem se dopa é uma minoria. É a mesma coisa que você falar numa comunidade carente, de que só tem traficante lá. Não tem. Traficante é uma minoria que mancha a comunidade. O dopado amador é uma minoria. Eu tenho esperança na raça humana, que é uma minoria dessas situações que o Leandro fez, mas que mancha todo mundo. Também acho. De escolhas que a gente não faz e não faria. Então, essas pessoas, eu tenho tolerância zero. Você desanima quem tá lá. Que desanima. Eu parei de... Quantas pessoas como eu parou de competir, porque eu falei, isso aqui, o cara aqui tá dopado, e eu não vou nem... Abandono. Perde o esporte, melhor perde a economia. Melhor economia. Qualquer e eu faço meu pedal de boa aqui. Isso. Eu vou me divertir de outras formas. Exato. Então, faz mal para o esporte. Qualquer pessoa que se dopa está fazendo mal, não tem como colocar valor monetário nisso. Porque está manchando, sempre será uma minoria que está contaminando... Não pode valer a pena. Não pode valer a pena. É aí que você mata. Tem que ser tolerância zero. Eu acho que não... Agora, não é simples. Não. Demorou. Várias questões aí. É isso, então. Senão a gente fica com eles Bom, aqui. Gregário Cycling, velho. Façam aí o merchan de vocês, que é muito legal. Visitem o nosso Instagram, visitem os podcasts, né? O fluxo não é do Instagram para o podcast, quem assina, né, as inscrições, tanto no YouTube quanto nos players de podcast, nem sempre é o mesmo pessoal que vai. Não é o link do Instagram, mas no Instagram a gente interage mais. E o Álvaro tá lá sempre trazendo mais informações novas. O Álvaro é quem cuida. No Twitter fala mais comigo. Quem tiver no Twitter tá falando comigo. E
Pô, já deu, tá claro que a gente gosta de falar disso, né? Então, Tem história para a gente não é... Aqui é só uma palhinha. Não é obrigado a falar ali nos programas que a gente publica toda segunda-feira com o Gregário Radio, que é um programa de notícia, toda sexta-feira com o programa Cycling, que é sempre uma coisa do universo da bicicleta, e toda quarta-feira eu tenho o Gregário Tech também, que o Paulo Bustinelli... Toda semana. Quarta sim, quarta não. Vou dominar lá duas vezes, muito legal. Ó, Não, faz um por semana e sofre. Então. E olha, Mas isso é uma coisa que a gente aprendeu, viu, Vitor? A gente estava fazendo muitos podcasts. E a gente estava preso num sistema que a gente achava que tinha que ter, e algumas vezes a gente não estava tendo aquele tesão de fazer. Sim. A gente estava viciado no processo. E esse foi um passo que a gente deu, teoricamente, atrás esse ano, de fazer as coisas que a gente realmente gosta mais. Para não perder a paixão. agora, prazer estar aqui com vocês. Um privilégio admirar o nascimento, o crescimento e o sucesso da Z2. O que vocês fazem como produto, como comunicação. Então é um privilégio estar aqui nessa mesa com vocês e de fazer parte da mesma geração que vocês fazem. Que legal. O privilégio é todo nosso. Obrigado pelas palavras, pelas histórias e pela presença. E a gente vai fazer alguma coisa com eles agora no tour? Tem que fazer, cara. O Momento C2 foi sucesso de 2022. A gente gosta dos nichos, a gente gosta de quem gosta de nicho, entendeu? Boa. Não, legal. Tem muita coisa legal. Seria um grande prazer. Fechado. Valeu.